Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos então hoje para a aula número 2 do nosso curso de ótica. E nesta aula nós vamos abordar os seguintes temas. Deixa eu pegar minha cola aqui para não esquecer nenhum tema. Nós vamos abordar os princípios da ótica geométrica. Tem bastante tema hoje, galera, bastante conceito, tá? Vamos abordar também câmara escura. Na sequência a gente vai ver sombra, produzida por uma fonte de luz pontual e depois por uma fonte de luz extensa. Depois a gente vai ver fases da Lua. E por último, nós vamos ver o tema eclipses. Eclipse solar e eclipse lunar. Então, pega caderno, pega lápis, pega régua. Lembre-se que a ótica tem que fazer com régua. Pega canetas coloridas e bora para a vinheta, galera. Muito bem, já estamos aí na tela. Princípios da ótica geométrica, galerinha. Princípios da ótica geométrica é o seguinte, são as regras do jogo. Então, daqui até a última aula de ótica, nós vamos ficar limitados por essas três regrinhas do jogo. A primeira está na tela, princípio da propagação retilínea da luz. Nos meios homogêneos e transparentes, a luz sempre se propaga em linha reta. É muito importante que você saiba disso. E pelo fato da luz se propagar em linha reta, galera, é que a gente vai precisar usar sempre uma régua para desenhar os raios de luz, galera, tá? Evite fazer a mão livre. Na medida do possível, aqui eu não vou fazer a mão livre, aqui usando a tela do computador, né? Vou tentar usar ferramentas digitais aqui para ficar tudo bem retinho. Você, no mundo real, você vai usar uma régua, uma ferramenta de apoio, um cartão. Lembra que no vestibular tem vestibular que permite que você leve régua, então leve a régua caso apareça uma questão de ótica, e tem vestibular que não permite que você use régua. Aí você vai ter que adaptar uma folha dobrada, um cartão de resposta ali que você usa como apoio. Não faça a mão livre, galera. A mão livre você não vai ter a precisão que você precisa. Já vi alunos errando questões de vestibular, porque um pequeno erro de ângulo no iniciozinho, né? Então você vai traçar aqui, né? Então vamos supor que isso daqui fosse a linha reta. Aí você vai querer fazer aqui, ó, um pequeno errinho de ângulo que você faz aqui, ó, conforme você vai propagando, ó, vai dar num lugar totalmente diferente, né? Afastado, né? Então pode ser que você chegue num local em que te induza o erro da resposta aí do exercício da alternativa, né? Então o cara pergunta, tal ponto está dentro da região ou não está? E aquela pequena imprecisão vai fazer você errar o exercício. Então, muito cuidado. Aula de ótica é aula de desenho geométrico com precisão, tá bom? Então, use sempre régua, é o básico aí das aulas de ótica. Muito bem, propagação retilínea da luz. Vamos então agora para o segundo princípio da ótica geométrica, princípio da reversibilidade do raio de luz. O nome é difícil, mas a ideia é simples. O que você tem aqui? Você tem uma lanterna, um espelho, olha as flechinhas. Se não dá para ver as flechinhas, eu vou mostrar aqui, ó. Então a luz, ela está se propagando, saindo da lanterna, bate no espelho e indo para cá. O princípio da reversibilidade fala o seguinte, ó. Se eu trocar a fonte de luz, então coloquei a fonte lá de cá, e o observador, que estava aqui, né, vendo essa luz, né, aqui está o observador. Se eu trocar os dois de lugar, colocar o observador no lugar da fonte e a fonte no lugar do observador, o caminho do raio de luz vai ser exatamente o mesmo. O mesmo caminho que a luz faz para vir, ela faz para voltar. Na prática, o que significa isso? Significa que quando você vê uma pessoa, essa pessoa também vai te ver. Né? Então você está olhando através de um espelho, né? Aquele espelho meio com um ângulo assim, você fala assim, ah, eu vou ver aquela pessoa lá. Mas essa pessoa, se olhar para o mesmo lugar, vai te ver também. Tá bom? Então, o princípio da reversibilidade dos raios de luz. E o terceiro princípio, princípio da independência dos raios de luz. Os raios de luz são independentes, galerinha. Então, quando você tem um laser e você cruza esse laser com outro laser,
Aqui o azul não deu para ver, né? Vamos pegar aqui uma outra cor, um verde. Quando você cruza um laser com outro laser, galera, qual vai ser, o que acontece com a luz no momento aqui, né? Logo depois da interferência, né? Cada raio continua como se o outro não existisse, tá, gente? Então a propagação, ela é independente. Cada luz segue seu caminho como se o outro raio simplesmente não existisse. Isso é bem simples, a gente vê isso na prática, né? É uma pena porque isso impede que espada Jedi exista, né? Uma espada de luz que uma luz barra a outra, como numa espada de metal, não é viável. Um raio de luz passa pelo outro como se o outro simplesmente não existisse, tá certo? Então é bem simples, mas uma pena para quem gosta aí do Star Wars aí, aquela história de espada Jedi não rola, galera. Muito bem, vamos então agora para a câmara escura, gente. Agora aqui a gente já sai um pouquinho daquelas definições mais básicas e já começamos a entrar em temas de exercício de vestibular, tá bom? Então, câmara escura, para quem não viu a minha aula número 1, vai dar uma olhadinha lá. Eu abordei que o nosso olho é uma câmara escura. Aqui eu vou abordar diferente, vou abordar como se fosse uma caixa de sapato, que às vezes cai em vestibular dessa maneira. Máquina fotográfica é um exemplo, né? Então tem um orifício para a entrada da luz. No caso do nosso olho é a pupila, é por onde a luz entra. E no final aqui, ó, da câmara escura, você tem alguma coisa que é sensível à luz. No caso do olho, é a retina. No caso das máquinas fotográficas, é o sensor, o CCD, né, que ele é sensor à luz, né, os fótons. Muito bem. Como é que funciona essa história de câmera escura? É bem simples, galera. Então, vou usar aqui um raio. Então, se você está vendo, pode ser seu olho, né? Ou se você está fotografando uma pessoa de corpo inteiro e tem um raio de luz, então, que sai da cabeça dessa pessoa, passa pelo orifício e bate lá na parte de baixo da câmera escura, certo? Vamos pegar aqui um outro raio de luz. Deixa eu só pegar aqui onde está. Ah, está aqui. Se você está vendo o pé da pessoa, tá? É sinal de que essa região está mandando luz para o seu olho ou para a máquina fotográfica. Bem simplesinho assim, gente. Aí o que nós temos, né? Nós temos, aqui está o raio de luz, né? Tem que desenhar flechinha no raio de luz, tá, galera? Senão o cara vai desconsiderar a ponto de você, tá? Então, o que nós temos, galera? Nós temos que, lá dentro da câmara escura, ou dentro do seu olho, há uma imagem projetada do corpo da pessoa e essa imagem claramente está de ponta cabeça, galera, tá bom? É uma imagem invertida. Muito importante você ter essa noção de que é uma imagem invertida. Aí você fala, Sérgio, beleza, entendi. Então, o nosso olho, uma câmera escura, uma máquina fotográfica, tem uma imagem de um objeto projetada lá no fundo do olho, no fundo da câmera fotográfica. É isso mesmo. Agora, o que cai em vestibular? O que cai em vestibular é o seguinte, galerinha, ele vai te dar algumas medidas, tá? Então, por exemplo, esta altura da pessoa, tá? Deixa eu só alterar aqui o formato aqui desta, pronto, né? Então aqui está a altura dessa pessoa, a altura da imagem, deixa eu ver como é que vai ficar aqui, a altura da imagem, tá certo? Vou fazer aqui assim, a altura da imagem, ficou, esse daqui tem que apagar, o tamanho, aqui está, achei, o tamanho da câmera escura, aqui está, e a distância do orifício até o objeto. Aqui está também, tá? Então vou representar essa figurinha aqui. Muito bem. Então o que você tem aqui, gente? Vamos escrever as letrinhas aqui para representar cada coisa aqui.
Vou representar com uma cor branca para ficar bem visível nessa tela. Então, a altura do objeto, Hzão. A altura da imagem, Hzinho. Distância da imagem até o orifício, Dzinho. E distância do objeto até o orifício, Dzão. Não sei se você percebeu ainda, mas aqui claramente nós temos um triângulozinho, aqui nós temos um triângulozão, e este ângulo aqui é igual a este ângulo aqui, opostos pelo vértice, e então claramente são dois triângulos semelhantes. E se são triângulos semelhantes, galerinha, você pode usar qualquer razão de semelhança, por exemplo, essa que eu vou escrever aqui agora. Na verdade, eu vou ter que voltar aqui. Deixa eu só colocar essas coisas aqui mais próximo. Pronto. A altura do objeto. E aqui está a razão de semelhança. A alturona está para a distância zona. Assim como a alturinha está para a distânciazinha. Tá vendo essa formulinha aí, galerinha? Tem 4 letrinhas. A alturona está para a distância-zona, assim como a alturinha está para a distânciazinha. Tem 4 letras. O vestibular vai te dar 3 delas e vai perguntar a quarta. Simples assim. Tá? Aí onde que eu percebo que os alunos acabam errando? Nas unidades. Se você tem medo de errar nas unidades, olha a dica que eu dou. Deixa todas essas 4 medidas na mesma unidade. Deixa as 3 que ele te dá. Se ele te deu em metro, deixa tudo em metro, ou tudo em centímetro, ou tudo em milímetro, tanto faz. Deixa tudo na mesma unidade, que aí a grandeza que você vai encontrar, a quarta que você está medindo que você vai encontrar, vai sair na mesma unidade que você deixou as outras 3. Tá bom? Então, câmera escura já foi, facilzinho assim mesmo. Vamos agora para sombra, galera. Temos 2 tipos de sombra. Aqui eu tenho uma fonte de luz, só para você poder entender. Uma fonte de luz aqui, ó, e ela está emitindo infinitos raios de luz, né? Infinitos raios de luz. Aqui também temos uma fonte de luz. A diferença, galerinha, é que você tem 2 fontes de luz e uma delas é pontual e outra é uma fonte extensa. Aí vai dar diferença na formação de sombra, galerinha. Então vamos lá. Ó, como é que a gente vai fazer, galerinha? Esse daqui, ó, é um objeto e esse aqui é o chão, tá bom? Então pensa, por exemplo, ó, é o chão, aqui eu tenho um livro, aqui eu tenho uma lâmpada daquelas pequenininhas pontuais, e aqui é a mesma ideia, é o chão, aqui eu tenho um livro, e aqui eu tenho uma lâmpada daquelas mais compridas, uma fonte extensa, tá bom? Então primeiro, o que você vai fazer, galerinha? Você vai traçar uma reta que sai aqui da fonte de luz, e vai passar raspando pelo objeto que é opaco. Pronto. Tá? Vamos definir essa cor aqui como amarelo. Pronto. A mesma coisa para o lado de cá. Você vai traçar o outro limite aqui, ó. Aqui está. Pronto. Né? Aqui está. E aí o que nós temos claramente, né, galera? Nós temos uma região em que a luz não chega, galera. Nós temos uma região em que a luz não chega, que eu vou pintar de preto, ó. Esta região, a luz não chega. É a região de sombra. E essa região aqui é uma região em que a luz chega. Né? É uma região iluminada. Então, claramente, nós temos 2 regiões. Uma região que a luz não bate, região de sombra. E uma região onde a luz bate, uma região iluminada. Aqui do lado de cá também uma região iluminada. Iluminada. Certo, você escreveu errado aqui, ó. Então, vou escrever de novo, né? Vamos lá. Região iluminada. Aqui também, iluminada. Muito bem. Então, onde a luz chega e onde a luz não chega.
Sombra de fonte pontual, ela é bem limitada, ela é bem perceptível onde não tem luz e onde tem luz. Então, se você já brincou com uma vela, quando faltou energia na sua casa com uma vela, fazendo sombra com a mão, é o exemplo aí de uma sombra desse tipo. Você vê claramente a borda da sombra, né? Agora, se você tem uma fonte de luz extensa, tá? Aí você vai ter uma outra coisa, vem comigo, ó. Então você vai ter uma região aqui, ó, um raio de luz que vem aqui, e essa borda vai definir também um raio de luz que passa raspando lá do outro lado, tá vendo? Então essa extremidade aqui, essa extremidade vai delimitar essas duas regiões aqui, ó, entre iluminada e iluminada, mas por essa parte por essa extremidade esquerda, tá bom? Então eu vou escrever aqui, ó, com uma caneta preta. Esta região não recebeu luz dessa parte esquerda da lâmpada, tá certo? Vamos agora abordar do outro lado, galerinha. Do outro lado, a gente vai desenhar da seguinte maneira, ó. Na outra extremidade agora. Passa um raio de luz raspando do lado de cá, olha lá, e passa também, só que aqui, galera, esse raio eu vou pintar ele com cor diferente, só para você observar ele diferente, tá? Então tá aqui, está, passa raspando aqui, esse raio eu vou pintar ele de amarelo. E tem um raio que passa raspando do lado de cá. Aqui, ó. Vou pintar ele de amarelo também. Pronto. Então você repare agora que tem uma outra região que recebe luz e uma outra região que não recebe luz. Então vamos visualizar isso tudo agora, ó. Então agora, daqui dessa região até esse outro ponto amarelo aqui, ó, não recebe luz da ponta direita dessa lâmpada. Aí o que eu quero que você perceba, gente? Então, há várias regiões aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Como assim, Sérgio? Tem essa região no meio, ó, que não recebe luz nenhuma. Zero luz. Nem de um lado e nem do outro, tá? Esta região é realmente a região de sombra. Aqui é a região de sombra. Não recebe luz nenhuma, certo? Agora, percebe que há uma região de transição de um lado aqui, ó, e uma região de transição do outro lado aqui, que não recebe luz vindo de lá, mas recebe luz vindo daqui, ó, da beiradinha do outro lado. Ó. Esse outro lado aqui não recebe luz da ponta esquerda, mas recebe luz dessa beiradinha aqui. Então, essa região de transição, tanto de um lado quanto do outro, é chamado de penumbra. Ou também a região de sombra também é chamada de umbra. Umbra. São esses nomes, tá, galerinha, que você tem que aprender, tá? Tem jeito. Umbra. Ou sombra. Essa região de transição, chamada região de penumbra. Já à esquerda desse ponto, recebe luz. À direita desse ponto, recebe luz. Aí é a região iluminada, tá certo? Então, tanto de um lado quanto do outro, tá? Tanto de um lado quanto do outro, região iluminada. Então, qual é a diferença, galerinha? A diferença é que uma fonte de luz pontual fica bem definida a borda da sombra. Já numa fonte extensa, você tem uma região mais escura, tá? Que é a região de sombra ou de umbra. Eu vou escrever de novo aqui, porque ficou mal escrito. Umbra. Pronto. E você tem uma região de transição de um lado e de outro entre a região de sombra e a região iluminada, uma região parcialmente iluminada. É a penumbra, tá, galerinha? Então é essa que é a definição. Então o que acontece? Se você está num ambiente agora em que você tem uma fonte de luz extensa, aproxima a sua mão da parede. Você vai perceber que você não consegue ver a borda da sombra com nitidez. Fica uma região ali de transição realmente. Tá bom? Isso é a sombra, galerinha.
Vamos então agora para as fases da Lua, galerinha. Muito tranquilo, tá? Então nós temos aqui a fase da Lua quando a Lua está do lado do Sol, quando está do lado oposto do Sol e as regiões intermediárias, tá? Então aqui nós vamos desenhar aqui, gente, ó, a luz fazendo esse movimento aqui, ó, tá? Esse movimento aqui, daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá, tá? Vamos começar aqui do lado oposto, gente, ó. Quando a Lua está do lado oposto ao Sol. Então você está aqui à noite, né? Aqui uma parte aqui, ó, da Terra do lado de cá recebe luz, então é de dia. Do lado oposto não recebe luz, é noite, tá certo? Então quando a Lua está do lado oposto ao Sol, ela é completamente iluminada pelo Sol, galera. É a fase de cheia, tá? Então, você olha para a Lua, você vê ela completamente iluminada, tá certo? 15 dias depois, 14 dias depois, ela está do lado oposto, do mesmo lado do Sol. Ou seja, você não vê a Lua, galera, porque é dia, tá? Então não dá para ver a Lua, tá? É a fase de nova. É a fase de nova. Você não vê a Lua, beleza? Agora, entre a fase de cheia, a Lua vai diminuindo sua porção iluminada até que a gente não enxergue nada, tá? Se você vai diminuindo, é a fase de minguante. Minguante. Como é que é aqui no Brasil? A gente vê com o formato da letra D, galera, tá? Então, se você quando olhar para a Lua e você está olhando o formato da letra D, eu quero que você lembre de decrescente, né? Minguante, tá bom? Então a parte iluminada está decrescendo, está diminuindo. Muito bem. Quando você tem depois da lua nova, a lua começa gradualmente aumentando sua parte iluminada, vai crescendo a parte iluminada, é a fase de crescente. Então, quando a lua tem o formato da letra C, tá? A parte iluminada está crescendo. A parte iluminada está crescendo, é a fase de crescente. Tudo bem, galera? Lembrando que letra C para crescente e letra D para minguante, tá? Visto aqui no hemisfério sul. Né? Lembra que lá no hemisfério norte as pessoas estão invertidas em relação a gente, então lá fica ao contrário, já caiu no Enem uma vez. Como é que é quando a gente olha para a Lua na fase crescente, o que a gente vê? Se tiver no Brasil, vê uma letra C. Se tiver nos Estados Unidos, vê uma letra D. Vê uma letra C ao contrário, né, de ponta cabeça, vê uma letra D. Tá bom? Então toma cuidado, já caiu isso no Enem uma vez. Então, nós temos aqui, ó, fase de cheia, 14 dias depois, fase de nova. Da fase cheia vai diminuindo a parte iluminada, é a fase minguante, 7 dias depois da fase cheia. 7 dias depois ali da fase nova, a parte iluminada vai crescendo, você tem a fase crescente. É isso, galera. Vamos então agora para a parte dos eclipses. Muito bem, vamos lá. Eclipse solar. Eclipse é porque alguma coisa deixou de ser visível. Então, no eclipse solar, quem deixa de ficar visível é o Sol. E por que isso acontece? Porque a Lua entrou na frente da nossa visão, né? Nós estamos aqui na Terra, a Lua entra na frente bloqueando a luz do Sol. Então, alguns detalhes que você tem que enxergar, né? Só tem eclipse, você só vai ver eclipse solar se você estiver na parte iluminada da Terra, então estiver do lado voltado para o Sol. Então, o eclipse solar, obviamente, acontece durante o dia. E outra coisa, é quando a Lua está do lado do Sol, ou seja, você não consegue ver a Lua. Tá? Isso acontece, como a gente acabou de ver no slide anterior, na fase de Lua nova. Então, eclipse solar acontece em dia de Lua nova. Então, eles são previsíveis, galera, eles são previsíveis. Tá? Agora, e por que bloqueia a luz do Sol? Vamos entender isso daqui. Ó. Traçar umas retas aqui.
Então, ó, tem um raio de luz que sai aqui da beiradinha do Sol, tá? E vai passar raspando aqui na Lua. Tem aqui um outro raio de luz, certo? Que vai passar, vai sair aqui do outro lado. Então, repare, o Sol é uma fonte extensa, como a gente já viu na aula de hoje. Então, existe uma região aqui, galerinha, da Terra, que não recebe luz nenhuma do Sol, certo? Você já viu comigo isso hoje, ó. Então, essa parte aqui, ó, que não recebe luz nenhuma, é a região de sombra, nesse local, eclipse solar total. Obviamente, galerinha, há uma região de transição, que aqui eu vou pintar de verde, tá? Uma região de transição logo acima, uma região de transição logo abaixo. Essa região de transição você vai ver uma parte do Sol. Então, ele não é inteiramente bloqueado. Então, eclipse parcial do Sol. E tirando essa região, galerinha, tirando essa região em que você recebe uma parte do Sol, aí você tem uma região iluminada normalmente, em que não vai perceber nenhuma diferença nesse dia, tá certo? Então você tem 3 regiões. Vamos escrever aqui com uma cor branca. Esta região que não recebe luz nenhuma é a região, região de sombra, região de eclipse solar total. Eclipse solar total. Já essas duas regiões aqui, ó, que eu pintei de verdinho, não vai receber uma parte da luz do Sol, tá? Então aqui vai ser o eclipse solar parcial, galera. Eclipse solar parcial. Dependendo da porcentagem da luz que é bloqueada, se for 50% ou menos, você não vai perceber diferença nenhuma, que ainda vai ter tanta luz chegando ali que você não vai perceber nem que está tendo eclipse, tá? Para você perceber que tem eclipse acima de 70%, aí você fala, está diminuindo a luminosidade hoje, né? Mas abaixo disso é um dia como outro qualquer, tá bom? Agora, tirando essa região de penumbra e a região de sombra, recebe luz normalmente, tá certo? Aqui nós temos eclipse solar parcial, visto com um filtro, né? Então a Lua está entrando aqui na frente, só um pouco. Quando a Lua entra totalmente na frente, eclipse solar total, é legal, porque o que você olha para o céu, você não vê o Sol, você vê isso aqui, ó. Né? Você vê isso aqui, essa parte luminosa em volta do Sol, só dá para ver nesse momento do eclipse solar total, que é a coroa solar, tá? Então é bem impressionante. Dependendo com o que você estiver vendo, dá até para ver multicolorido, com várias cores, assim, verde, azul. E dependendo da distância que a Lua está da Terra, porque tem épocas que ela está mais perto, tem épocas que ela está mais longe, você tem um eclipse um pouco mais raro, que é o eclipse solar anular ou anelar, né, com formato de anel. Tá? Isso é quando a Lua está um pouco mais próxima da Terra e ela não consegue bloquear totalmente, mas fica uma bordinha ainda visível, né, bem suave, né? Então aí não dá para ver a coroa solar, mas fica com esse fenômeno também realmente muito bonito. Né? Esse aqui é um pouquinho mais raro de acontecer. E aqui nessa imagem você tem o eclipse solar visto de espaço, né? Olha a sombra da Lua aqui projetada na Terra. Tá certo? Muito bonito, né? E o melhor do que eu mostrar uma foto do eclipse solar é você ver um vídeo, né? Do eclipse solar. Então vamos lá. Isso aí foi em 2006, 29 de março, nessa cidade aqui, Anatália. Vou abaixar um pouco aqui o som para você me ouvir. Então, o que você tem aí? Aqui são cientistas, né, com telescópios, tal, para filmar. Muito perigoso. Você tem que ter muita confiança no seu equipamento e saber equipamento que dá para usar isso, tá? Não olhe para o sol diretamente quando ele está assim, todo luminoso, né? Porque isso pode queimar células da sua retina. Então, realmente não faça isso, tá? Mesmo que você tiver com filtro tal, evite olhar. Esses aí são pessoas com
material preparado, tal, né? Ou então eles estão se arriscando. Esse está se arriscando, né? Não, eu não teria não teria coragem de olhar para o sol com o olho desprotegido, não. Tá? Essa é a maneira correta, gente. Deixa eu até voltar um pouquinho aqui, ó. Aqui eu não tinha reparado, eu tinha visto esse vídeo, mas não tinha reparado esse detalhe. Essa é a maneira correta de você observar um eclipse solar sem colocar o seu olho em risco. Você aponta uma lupa ou aponta um telescópio para o Sol e não olha na ocular. Você deixa a imagem do Sol projetada numa tela, com uma folha. Tá? E aí você olha para essa tela. Aqui tem a luz que vai refletir para o seu olho daqui é bem pequena, então você consegue olhar e não vai danificar seu olho. Agora, olha que interessante, ó. Aqui você tem a borda do Sol e você percebe que já tá aqui já é a sombra da Lua já, ó. É a Lua na frente do Sol. E ó, olha a bordinha que está faltando, ó, só um pedacinho. Então já está quase na totalidade já. Diria que aqui já está 90% já é, a Lua na frente do Sol. E no entanto, ó, olha o dia. Você não percebe diferença muito grande, não. Quando chegar perto dos 99%, aí sim você vai olhar para o ambiente, vai começar a ficar aquele clima de fim de tarde, né? Parece que está anoitecendo, mas, meu, olha lá, já está agora, ó, a luminosidade já caindo, e aí cai rapidamente, tá? E aí, ó, mas você olha para o sol, tá normal ainda. Mas a luminosidade, agora sim, agora começou o eclipse. Dura entre 2 e 4 minutos, dependendo do eclipse que você estiver observando. Aí é a fase de totalidade, você não recebe luz nenhuma, mas lá no horizonte ainda está iluminado, né? Lá no horizonte a luz do sol está batendo. Então é bem interessante, dá para ver as estrelas, lógico que essa câmera aí não é sensível bastante para captar as estrelas, mas dá para ver as estrelas, e lá no horizonte você vê a luz do sol batendo, olha que legal. Passado alguns minutos, uma bordinha do Sol já aparece aqui, ó. E quando essa bordinha do Sol aparecer, a luminosidade já vai voltando ao normal bem rapidamente mesmo. Então é um fenômeno, ó lá. Então você vai ver aqui rapidamente a luz do Sol já voltando ao normal aí. Olha lá. Rapidamente você já vai vendo o ambiente aqui, ó, dessa planície aqui já sendo iluminado já, né? Estamos no ano de 2023, né? Para quem for assistir esse vídeo nos anos seguintes aí. Então, esse ano teremos, daqui a alguns meses, um eclipse solar total. Então, convido os amigos aí que assistirem esse vídeo antes do eclipse solar total de 2023, visível aqui no Brasil, que viaje até o Nordeste para assistir o eclipse solar total. Muito bem. Vamos agora para o eclipse lunar, galerinha. O eclipse lunar, quem está sendo eclipsado é a Lua. Ela que deixou de ser visível. Por quê? Porque ela entra na sombra da Terra. Então vamos agora verificar como é que isso acontece, né? Então vamos lá. Então a Terra é opaca. Onde que tá? Tá aqui. Então a Terra é opaca. A luz que passa aqui, ó, que sai da beiradinha do Sol, vai passar raspando aqui na superfície da Terra, certo? Olha lá. E temos um raio que vai sair lá da outra, né? O Sol é uma fonte de luz extensa, né? Sai da outra beiradinha do Sol e vai passar raspando aqui na Terra. Tá certo? Então, claramente, há uma região aqui da Terra, há uma região do lado oposto da Terra, né? Que não recebe a luz do Sol. Essa parte aqui, ó, que eu estou riscando aqui, é uma região de sombra, não recebe a luz do Sol. Então, a Lua, no seu movimento orbital, em volta da Terra, em algumas épocas, entra nesse cone de sombra da Terra.
tá certo? E ao entrar nesse cone de sombra, ela fica recebendo pouca luz do sol. E ao receber pouca luz do sol, só reposicionar aqui, ao receber pouca luz do sol, a gente tem uma grande dificuldade em vê-la. Então, de repente, ela estava visível e com o tempo ela vai deixando de ser visível, tá? Só que a Lua, galera, ela é pequena comparado com esse tamanho do cone de sombra. Então, desde o momento em que ela entra aqui até o momento em que ela sai aqui, demora várias horas esse processo aqui, tá bom? E uma curiosidade, né, é que tem uma cor da luz emitida pelo Sol, que é a cor vermelha, que ao passar pela nossa atmosfera aqui, sofre desvio, bate na Lua e volta. Então a gente continua vendo a Lua, mas com tom avermelhado. Se você estiver numa cidade sem poluição atmosférica, né, sem poluição, você vai ver a Lua bem avermelhada, chamada lua de sangue. Se você mora numa cidade um pouco maior que tem poluição, aí você vai ver ela mais indo para uma cor, um vermelho mais amarronzado, tá bom? Agora, em que época, que fase da Lua que acontece eclipse lunar? É quando a Lua está completamente iluminada, né? Aí é na fase de Lua cheia. Então, e você tem que estar à noite, né? Porque do lado de cá, do lado virado para o sol, é o dia, tá? E do lado oposto é noite. Então, eclipse lunar é visível em noite de lua cheia, tá bom? Então, essa que é as dicas para eclipse solar e eclipse lunar. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Isso daqui é a região de Umbra, é a sombra da Terra, e a Lua entra na região de sombra da Terra e depois de algumas horas ela sai. Aqui no caso ao contrário, né? 2h15 da manhã, ela entrou na região de penumbra, já dá uma diminuída no brilho dela, já fica ela tá antes dela entrar na região de penumbra, aquele branco bem brilhoso, bem bonito que a gente está acostumado. Quando fica aqui um branco mais opaco, meio acinzentado, e aí quando entra nessa região, aí ela já fica já com aquele tom avermelhado que eu comentei com vocês. E esse processo, ó, entrou aqui, ó, 50% parcial, né? Então, às 3 horas da manhã, e aqui 5 horas da manhã, 50% parcial já saindo, né? Então, o que que acontece? Dura várias horas, então é um processo bem demorado, tá? Então, dá para você ver. Acontece que algumas pessoas não têm paciência, porque às vezes é de madrugada, né? Às vezes é no início da noite, às vezes é no final da madrugada, quase de manhã, né? Então depende do dia, depende do local em que você está, tá bom? Então é um processo que demora várias horas. Muito bem, galerinha. Então quanta coisa nós vimos hoje, né? E aqui eu quero só te lembrar, se você acompanhou minha aula até aqui, eu quero te lembrar que meu nome é Sérgio. Opa, onde estamos aqui? Estamos aqui. Quero te lembrar que o meu nome é Sérgio, que a matéria é física e que eu amo física, né? Se você está gostando das minhas aulas, divulga o meu canal para os seus amigos, tá bom? Vamos então para exercícios, galera? Vamos lá para os exercícios. Aqui está. Opa, aqui, muito bem. Aqui está. Primeiro exercício. Em uma câmara escura de orifício for apontada para um objeto, a imagem do objeto formada no interior da câmara escura será invertida. Isso a gente já discutiu, como mostra na figura. Repare que essa questãozinha, galerinha, caiu na VUNESP. A formação dessa imagem invertida se deve ao fato, ela só fica invertida, gente, porque a luz se propaga em linha reta. Tá? Então a resposta tem que envolver propagação retilínea da luz. Princípio da propagação retilínea da luz. A alternativa correta, letrinha A de amor, galerinha. É isto. Vamos agora para a segunda questão, questãozinha ainda de câmera escura. Então você tem aqui um objeto. No mundo artístico das antigas câmaras escuras, voltará à moda, uma câmara escura é uma caixa fechada, de paredes opacas e possui um orifício em uma das suas faces. Na face oposta ao orifício fica preso um filme fotográfico. Então, é uma máquina fotográfica, né, gente? No qual se formam as imagens dos objetos localizados no interior da caixa, como mostra a figura.
Suponha que um objeto de 3 metros de altura, então tá aqui, ó. Vou escrever aqui, gente, ó. Então, tamanho do objeto, 3 metros de altura. Esteja a uma distância de 5 metros do orifício. Vou chamar esse daqui, ó, de desão. Então, o desão, 5 metros. Aqui está anotado. E que a distância entre as faces da câmara escura seja de 6 centímetros. Isso eu vou chamar de desenho, 6 centímetros. Ele quer saber a alturinha da imagem. Vamos chamar a altura de objeto de Hzão? Eu usei letra O aqui, mas vamos usar Hzão. Tá certo? O que eu percebo aqui, gente? Ó, o que você pode fazer? Tem aluno que prefere fazer assim, ó. Esse metro vai cortar esse metro. Esse centímetro sobrou, então esse Hzinho vai sair em centímetro. Mas eu sei que tem aluno que tem medo de fazer conta assim. Então o que eu sugiro? Passe tudo para centímetro, tá? Então se você vai passar tudo para centímetro, esse desenho já está em centímetro. Deixa em centímetro. Agora 3 metros, galera, 300 centímetros. A distância 5 metros, 500 centímetros. Pronto. Agora não tem como errar, né? Hzão, alturona, está para a distância zona, assim como a alturinha está para a distânciazinha. Aí vai ficar assim, gente, ó. Alturona é 300 centímetros, está para a distância zona, que é 500 centímetros, a alturinha nós queremos e a distânciazinha é 6 centímetros. Cortou, 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 cortou. Esse 6 está dividindo, vai passar multiplicando. Então vai ficar 3 vezes 6 dividido por 5. Isto vai ser a alturinha. 3 vezes 6, 18, né? Ou se você preferir, não, tá bom assim mesmo, né? 18 sobre 5, isso é a alturinha. 18 sobre 5 é a mesma coisa que 36 sobre 10, né? Então vai dar 3,6. Então, portanto, a alturinha dessa imagem, 3,6 centímetros. Essa que é a altura, gente. Muito bem. Vamos, ó, caiu lá na Unirio. Vamos agora para exercício número 3. Em 3 de novembro de 94, no período da manhã, foi observado numa faixa sul do Brasil o último eclipse solar total do milênio passado. Supondo retilínea a trajetória da luz, o eclipse pode ser explicado pela participação de 3 corpos alinhados, um anteparo, uma fonte e um obstáculo. Quais são os 3 corpos do sistema solar envolvidos nesse eclipse? Qual eclipse você está falando? Eclipse solar, galerinha. Então vamos lá. Então, eclipse solar, nós temos o Sol, que é a fonte de luz, tá? Então, a fonte de luz é o Sol. Nós temos o planeta Terra, tá? A Terra é onde a sombra fica projetada. Então, a Terra funciona como anteparo. Anteparo. Muito bem. E bloqueando a luz do Sol, nós temos a Lua. A Lua funcionando como obstáculo. 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 Muito bem. Quais são os 3 corpos envolvidos nesse eclipse? Sol, Terra e Lua. Tá? E no vestibular da Unesp até faria um desenho, a Lua entre o Sol e a Terra. Beleza? Aqui nós já respondemos a letra A e a letra B, né? Desses 3 corpos, quais deles faz o papel de anteparo? De anteparo é a Terra. De fonte, o Sol, e de obstáculo, a Lua. Então, ao fazer aqui essa figura e escrever isso que eu escrevi, eu acabei de matar tanto a letra A quanto a letra B, galerinha. Vamos então agora para o exercício número 4. Tá? Um outro exercício típico, que é a formação de sombra. Eu nem escrevi nada
nem falei nada sobre isso durante a aula, mas é muito facilzinho, tá? Então nós temos aqui um piso, num dia ensolarado, um aluno de 1,7 metros mede sua sombra. Se naquele instante a sombra de um poste, então temos aqui um piso e temos um poste. Vou fazer um poste aqui, ó. Temos o piso, temos o poste. Então vamos agora desenhar uma pessoa aqui, ó. Então temos aqui um ser humano. E o que ele falou? Que a sombra, então você sabe que a luz que vem do sol vem com seus raios praticamente paralelos. Então aqui nós temos um raio de luz que vem do sol, certo? Vou pintar ele de amarelo. E nós temos um raio de luz que vem do sol praticamente paralelo, vai passar aqui também, ó. Pintar ele de amarelo também. E aí o que nós temos, galerinha? Nós temos a formação de dois triângulozinhos bem tranquilinhos de ver aqui, ó, né? Então aqui nós temos uma alturona, que eu vou chamar de, essa aqui a altura da pessoa é Hzinho, e aqui nós temos uma sombrinha, Sinho. Já o poste tem uma alturona, que eu vou chamar de Hzão, e aqui claramente nós temos uma sombrona, que eu vou chamar de São. E como esse ângulo aqui e este ângulo aqui são iguais, porque esses raios vêm do Sol praticamente paralelos, então claramente nós temos aqui dois triângulos semelhantes, galera. E se são dois triângulos semelhantes, vale a razão de semelhança. A alturona está para a sombrona, assim como a alturinha está para a sombrinha. De novo, temos aquele problema que alguns alunos ficam preocupados com a unidade. Deixa tudo na mesma unidade. Aqui já está, né? Um dia ensolarado, um aluno de 1,7 metros. Então, a altura do aluno, 1,7 metros, já está em metro. Mede sua sombra encontrando 1,2 metros. Aqui está. Então, a altura é 1,7, a sombrinha é 1,2. Se naquele instante a sombra de um poste for de 4,8, então a sombra do poste 4,8, você vai conseguir achar a altura do poste, galera. Essa que é a ideia, tá bom? Tá tudo já em metro, então essa altura do poste vai sair em metro. Aqui bem tranquilinho, ó, 4,8 simplificou com 1,2, aqui é 4, né? 4 vezes maior. Multiplicou em cruz, então a altura do poste é 1,7 vezes 4. 4 vezes 1,7, galera, dá 6,8 metros. Então, deu para achar a altura do poste, 6,8 metros. A alternativa correta, letrinha D de dromedário. Muito bem, meus amigos. E é isto. Por hoje é só, então. Agradeço a presença de vocês, tá? Agradeço para os meus alunos presenciais que estão acompanhando minhas aulas e aqueles que não me conhecem presencialmente, né? Divulguem meu trabalho nas escolas de vocês, tá? Se tornem membro aí do meu canal e tudo mais, tá bom? Aquele abraço, gente. Até a próxima aula.